Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cíntia Ritzel. Eu vou dar uma aula hoje para vocês sobre adaptação à estimulação elétrica. O que quer dizer isso? O que acontece com os músculos da gente quando a gente usa alguma estimulação elétrica para realizar a contração muscular? Então, existem vários estudos mostrando que os nossos músculos, o músculo esquelético, é um dos tecidos mais adaptáveis do nosso organismo, ou seja, ele é plástico. Ele responde muito bem a diferentes estímulos. Só que ele vai responder ao estímulo que a gente der para ele. Então, assim, não é que a gente fazendo exercício, movimentando e colocando carga, eu vou ganhar força isométrica, vou ganhar força excêntrica e vou ganhar força concêntrica. Ou eu vou dar estabilidade e vou ganhar velocidade. Então, muitos trabalhos mostram que os nossos músculos são muito adaptáveis, mas eles são adaptáveis àquilo que a gente der de estímulo para ele. Então, a gente tem trabalhos mostrando que se eu tiro um estímulo de contração do músculo, ele vai perder essa propriedade de contração. Se eu deixo esse músculo caminhando ou recebendo estímulo de forma lenta, ele vai se adaptar e ganhar características de músculo lento. Se eu dou estímulo para esse músculo para ele trabalhar com muitas cargas, ele vai se adaptar, vai ganhar células, adicionar células, para que ele tenha essa característica de força. Agora, se eu der muitos estímulos rápidos com pouca carga, eu vou tornar esse músculo com características de velocidade, de contração muscular, mas para velocidade, não com força. Então, como que a gente chegou a essa conclusão, a essas questões sobre adaptação? Então, as estruturas que podem ser modificadas no músculo são a arquitetura muscular, que é o comprimento das fibras, comprimento do tendão, o diâmetro das fibras, a distribuição do tipo de fibras, o tipo de miosina, a distribuição mitocondrial e a densidade capilar. Então, dependendo do estímulo que eu der para o meu músculo, para o meu tecido, para o meu tendão, para o meu ligamento, vai ser a característica que ele vai se tornar. E não é sempre igual, né? Então, se eu der um estímulo sempre igual, aquela característica não vai se modificar. Se eu der um estímulo diferente, ela vai se modificar. Então, os estímulos que a gente dá devem variar dependendo do comprimento de repouso desse músculo, podem variar dependendo da intensidade do exercício, podem variar dependendo da carga de exercício, pode variar do tipo de atividade física, do tipo de exercício, e tudo isso vai fazer com que ocorra uma mudança estrutural no meu tecido. Então, quando a gente fala em eletroestimulação crônica, o que a gente está dizendo? A gente está querendo dizer que eu estou dando poucos estímulos por um longo período. Então, se eu quero trabalhar nesse músculo com uma eletroestimulação crônica, o que significa que eu quero ganhar dele? Que ele faça contrações de baixa intensidade, mas que durem muito tempo. E isso serve para quê? Para o dia a dia de uma pessoa, para o dia a dia de um músculo, para a contração muscular normal. Então, para a gente caminhar, beber água, se movimentar no dia a dia, eu preciso de contrações de baixa intensidade, com pouca carga, mas que ocorram por longos períodos de tempo. E como que meu paciente pode se beneficiar desse treino? Então, eu vou pensar num benefício de treino com estimulação elétrica com uma baixa frequência, né, uma frequência menor, não uma alta frequência, frequência baixa, por longo períodos de estimulação e exercícios contínuos, com pouca carga e exercícios contínuos. E muitos estudos mostram que quando a gente dá esse tipo de estímulo para o músculo, tanto se for só de forma ativa ou de forma estimulada, a predominância dessas fibras musculares vão se tornar fibras lentas, ou seja, que contraem com pequena intensidade, mas por longo período, que são normalmente as fibras que a gente chama de posturais. Quando a gente fala em eletroestimulação intensa, a gente está falando sobre um tipo de estímulo que é dado com grande frequência, mas por curtos períodos.
O que isso quer dizer? Que eu vou fazer um exercício de treino com grande carga, bastante força muscular, mas por um período mais curto. E o que isso vai acontecer no meu músculo? Vai ter características de fibras vermelhas, fibras de contração rápida com muita força. Então eu estou adicionando mais fibras, dando mais massa muscular, mas menos resistência. Então vai ter capacidade de carga, de estabilizar essa articulação, mas não por longos períodos. E quando a gente fala em estimulação elétrica para esse tipo de treino, a gente está falando de um treino que vai ter alta frequência por um curto período de tempo, que é diferente de quando a gente fala de uma baixa frequência por um longo período. Outro tipo de estimulação que a gente fala é da estimulação elétrica intermitente. Então, o que se tem feito sobre esses tipos de estímulo, né? É testado em animais, normalmente, se dá esse tipo de estímulo neles e observa o que acontece. O que é a estimulação elétrica intermitente? Eles colocam um eletrodo no músculo e deixam por vários dias para observar o que acontece com aquele músculo depois de uma estimulação contínua, que é diferente de um treino que a gente faz no dia a dia. Ou a gente treina com muita carga, poucas repetições, ou pouca carga, muitas repetições. Então os pesquisadores no Canadá colocaram um eletroestimulador num coelho e ficaram observando ao longo de semanas o que acontecia com esse músculo. E a principal característica desse músculo é que ele mudou a sua característica de tipo de fibras, mudou a característica de células, e eles, de um músculo que tinha característica de contração rápida e força, ele se tornou um músculo lento de contração contínua e de baixa intensidade, ou seja, aqueles posturais, aquele que tinha essa contração lenta, mas que durava vários dias. E eles também fizeram o contrário, pegaram um músculo de contração rápida de muita força, colocaram um eletrodo eles pegaram um músculo de contração lenta de longos períodos e botaram um eletrodo para contração rápida e de grande carga. E eles também encontraram que depois de várias semanas de estímulo, que seria esse treinamento através de estímulo elétrico nesse coelho, eles também observaram então que houve mudança das características das fibras, que as fibras se tornaram fibras então de contração rápida. E isso, o que é importante para nós, né? Que quando a gente for trabalhar com reabilitação, com treinamento, com força, a gente tem que dar um estímulo adequado para aquele músculo do estímulo em relação à resposta que a gente quer. Então não adianta eu pedir para o meu paciente, para o meu atleta ou para o meu aluno fazer um exercício de 3 séries de 15 de forma da velocidade que ele quiser e querer que ele tenha uma resposta ou muscular de contração rápida e força ou lenta de longo período de contração. Isso quer dizer que o músculo vai ganhar aquilo que eu der de estímulo para ele e não aquilo que um tipo de treino vai dar vários tipos de resposta, né? E que eu quero uma resposta de força, eu preciso dar um treino de força. Se eu quero uma resposta de resistência, eu tenho que dar um treino de resistência. E junto com o exercício, a estimulação elétrica ela pode ser muito benéfica para esses tipos de resposta muscular que eu quero ter. Além disso, é importante a gente também pensar que o que eu quero para o meu atleta, para o meu paciente de treinamento, para o dia a dia dele. Ele é uma pessoa saudável, uma pessoa que não tem nenhuma lesão e eu quero ganhar todos os tipos de treino, ou ele tem uma lesão específica e eu preciso de um treino específico, né? Então isso é outra questão que a gente precisa pensar e que é importante também para esses pacientes. Outra questão importante, então, sobre a estimulação elétrica é que quando a gente trabalha em comprimentos diferentes de treino, ou seja, músculos mais encurtados ou músculos mais alongados, também eu vou ter uma resposta de treino diferente, tanto de treino ativo como de treino estimulado. O que isso quer dizer, então? Que tem vários estudos, então também em animais e depois foram reproduzidos em humanos,
onde os pesquisadores pegaram músculos menores e usaram treino, exercício, com estimulação elétrica, porém eles foram ao longo do exercício alongando esses músculos. E também fizeram o contrário, músculos mais alongados, fizeram um treino com estimulação elétrica e foram encurtando e observaram o que acontecia. O que eles observaram? Que quando o músculo é trabalhado em forma encurtada sempre e a gente testa a força dele alongado, ele não tem força alongada, ele tem força só naquela posição onde ele foi treinado, encurtado. Quando o músculo é treinado alongado e a gente testa a força dele encurtado, a gente não tem resposta de força encurtado, só naquela que foi alongado. Porém, quando a gente trabalha força ativa mais a força estimulada, a gente vai ganhar força nos ângulos que foram treinados e em torno de 30% dos ângulos que foram estimulados ao redor. Então, por exemplo, o que isso quer dizer? Que o treino de estimulação elétrica com força de quadríceps a 90 graus em isometria vai me dar força em 90 graus e também em 70 e 60 e também a 105, mas nas outras amplitudes eu não vou ganhar força, eu vou ganhar só naquelas próximas àquelas treinadas. Isso vai servir tanto para força como para resistência. Então os estudos mostraram que tanto o treino para ganhar massa muscular ou para ganhar resistência, treinado em posições específicas de treino, fazem com que a gente ganhe naquela amplitude treinada, tanto ativa como estimulada, e nas angulações próximas, tanto para menor como para maior, mas não em toda a amplitude muscular. O que isso quer dizer? Que quando eu vou treinar um bíceps, por exemplo, se eu trabalho só uma posição de músculo, é nessa posição que eu vou ganhar. Um pouquinho acima e um pouquinho abaixo eu também estou ganhando, mas não em toda a amplitude. Por isso que normalmente a gente deve treinar em toda a amplitude, quando a gente é saudável e não tem lesão. Mas quando a gente pensa em proteger alguma articulação em relação a alguma lesão, a gente sabe que cada articulação tem amplitudes de movimento que podem machucar aquela articulação, podem causar lesão, e a gente pode trabalhar em amplitudes que não machucam. Isso é bom porque, sabendo que a gente vai ganhar em amplitudes ou em comprimentos musculares que a gente trabalha, a gente ganha naquilo que a gente trabalha um pouco adjacente, a gente consegue trabalhar em amplitudes menores sem lesionar a articulação e vai ganhar um pouco mais do que a gente pensa que a gente ganha. Então esses estudos de estimulação elétrica, eles mostram isso, que além da gente ganhar na contração muscular ativa, com a contração muscular estimulada, a gente consegue ganhar, treinar em algumas angulações ou comprimentos musculares e ganhar em angulações e comprimentos adjacentes, assim como a gente vai ganhar aquilo que a gente treinar. Então, se eu treinar para ganhar força, eu vou ganhar força. Se eu treinar para resistência, eu vou ganhar para resistência. Assim como é possível a gente adaptar e modificar esses músculos conforme o estímulo que a gente der.